Quero convidá-los a lerem, acompanharem a leitura que farei do Salmo 81. Salmo 81. Se você puder, aconselho a que mantenha o texto bíblico aberto durante a exposição desta manhã, porque farei uma leitura gradativa, uma leitura que vai evoluir de acordo com a nossa exposição. Salmo 81. Nós somos uma cultura urbana, industrial e com pouca conexão com os ciclos naturais. Então não é improvável que as crianças e os mais novos não saibam as fases da lua. E por isso eu peço a paciência dos mais velhos e que sabem para relembrar. A lua apresenta 4 fases. A primeira é a nova. Depois ela cresce, crescente. Depois ela está plena, é a mais iluminada, é a cheia. E depois ela mingua, ela reduz o brilho da lua, porque o satélite é um só, permanece o mesmo. Cada uma dessas fases dura de cerca de 7 a 8 dias. E a primeira fase é a lua nova. Nesta fase nós não conseguimos observar a lua, pois ela está posicionada entre o Sol e a Terra. É por isso que não a vemos neste momento. E nessa fase, a lua está no céu durante o dia, na lua nova. Nascendo por volta das 6 horas, se pondo por volta das 18. Aqui nós temos um salmo. Aos 4 domingos do mês, nós estamos considerando o livro 3 dos Salmos, que são os Salmos de 73 a 89, que correspondem ao livro de Levítico, livro da lei, do Pentateuco, Levítico. Apenas 2 salmos deste terceiro livro são salmos de Davi. Este é um livro escrito majoritariamente pelos levitas, que eram da tribo de Levi, funcionários públicos, especialmente envolvidos com o culto, sendo o mais conhecido aqui Asaf, que aliás é o compositor deste salmo, que leio agora os versos de 1 a 5. Ao mestre de canto, segundo a melodia Os Lagares, salmo de Asaf. Cantai de júbilo a Deus, força nossa. Celebrai o Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou, como lei a José, ao sair contra a terra do Egito. Há uma trombeta tocando, e é um convite. É um convite. Há um tom de festa. Israel é convidado a celebrar.
Israel é convidado a celebrar. Como todos sabem, os judeus não usam o nosso calendário, o calendário gregoriano. Israel tem o seu próprio calendário, que é o calendário judaico. E até o nosso próximo dia 25 de setembro deste ano, os judeus estão em seu 5.782 anos. E no calendário judaico, os meses são contados a partir dos ciclos lunares, das fases da lua. Ou seja, os meses são contados de acordo com as fases da lua e os anos a partir dos ciclos solares. Por isso, em Israel, os anos podem variar de 12 a 13 meses. E a cada 19 anos, você tem um total de 7 anos bissextos, ou seja, 7 anos com 13 meses, para que haja um ajuste do Sol, do calendário com o movimento solar. E a festa da lua nova ocorria no início de cada mês. Neste dia, as trombetas tocavam. Era oferecido sacrifício ao Senhor. Visitavam-se os profetas. Havia festa. O mês se abria com festa, com celebração. Não havia nisto nenhuma visão esotérica, mística. Não. É que numa sociedade agropastoril, conectada com os ciclos naturais, aquilo era uma forma de lembrança, uma forma dos ciclos naturais ajudarem a devoção do povo. Todas as vezes, então, que o povo olhava a fase da lua, ali a lua nova, claramente identificada, fazia banquetes e louvava o Senhor. E a lua nova, então, mostrava um novo ciclo. Mensalmente, novo ciclo. E o Senhor convidando Israel a celebrar. Cantai de júbilo a Deus, força nossa. Celebrai o Deus Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério. Tocai aí a trombeta. Nos versos 1 e 2, eles têm os instrumentos rítmicos, melódicos, harmônicos. Aqui, tamboril é mais propriamente aquele instrumento que tocou Miriam no dia em que eles atravessaram o Mar Vermelho. Esse mesmo instrumento que tocavam as mulheres quando Davi entrou em Jerusalém após ter matado Golias. É esse instrumento. Os outros dois instrumentos aqui, um mais harmônico e um mais melódico, são os instrumentos de Davi, a harpa e o saltério. E fazei trocar a trombeta na festa da lua nova. Aqui a trombeta não é a nossa trombeta metálica, nem eram as trombetas de prata que os sacerdotes tocavam lá. Isso aqui é o shofar. A palavra hebraica que é o shofar, o chifre de carneiro. Tocai o shofar. Israel está sendo convidado para celebrar, é preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele ordenou como lei a José ao sair contra a terra do Egito. Para celebrar o quê? A partir do verso 5 você tem a resposta. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os seus ombros do peso, e suas mãos foram livres dos cestos.
Clamaste na angústia e te livrei. No recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. É um convite para celebrar a redenção. É um chamado para lembrar Israel que era uma nação, um povo redimido. A lua nova, a celebração da lua nova em Israel, lembrava o povo de Deus que o Senhor fora o Senhor que os abençoara, o Senhor quem os protegera, era o Senhor quem atendia às suas necessidades, era o Senhor quem cuidava deles, era o Senhor quem os tirou lá do Egito, foi o Senhor quem os atravessou o mar, foi o Senhor quem os guiou no deserto, foi o Senhor quem os introduziu na terra, foi o Senhor quem estabeleceu o seu monte em Sião, foi o Senhor que estabeleceu o seu tabernáculo, foi o Senhor quem colocou Davi, foi o Senhor. Israel era uma nação convidada a celebrar a redenção. E a redenção lembrava que Israel era o povo de Deus e que Jeová era o seu Senhor, Jeová era o seu pastor, Jeová era o seu pai, Jeová era o seu marido. Esse era o desejo de Deus, que isso se fizesse sempre. Diz Isaías, e será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. O que o Senhor desejava era um povo que celebrasse e que estivesse com Ele sempre, se deleitando nele. Mas aí nós temos a segunda parte do Salmo. Israel agora não podia desfrutar as bênçãos de Deus. E a festa perdeu o seu sentido. Porque em matéria de fé, irmãos, em matéria de fé, a linguagem, os símbolos, os rituais precisam ter significado. As coisas precisam ter significados. E Deus permite que nós soframos as consequências, não é? Vejam os versos de 8 a 10. Ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Sabe o que aconteceu? Israel foi marcado por rebelião, idolatria, não é? Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostre ante Deus estranho. E ele vai dizer a razão para isso, é que eu sou Jeová, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Pode abrir a boca, eu vou encher a tua boca. Pode abrir, eu sou o Senhor. Mas Israel não. Israel se fez um povo infiel e que não escutava o Senhor, que buscava a satisfação sem Deus. Israel buscava a sua satisfação fora do Senhor. O profeta Amós, inclusive, vai dizer o seguinte: ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo?
diminuindo a efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo. Ou seja, o profeta está dizendo que em vez de celebrar ao Senhor na festa da lua nova, de tomar o tamboril, a harpa, o saltério e tocar o sofar, o que eles desejavam é que a festa passasse logo. Quando passará a festa da lua nova? Porque nós queremos proceder dolosamente com as nossas balanças enganadoras para comprarmos o pobre por dinheiro, os necessitados por um par de sandália e ainda vendermos aquilo que é o refúgio do nosso trigo. Nós queremos é que essa festa passe para nós darmos vazão aos nossos pecados. Nós queremos é pecar, não queremos celebrar o Senhor. Queremos que passe logo a festa da lua nova. Sabe o que vem, irmãos? Além da idolatria, desse caminho. Veja os versos 11 e 12. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. E assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Como aquele filho pródigo. Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Ok, filho? Está aqui. Vai. Vai em direção ao paganismo. Vai em direção ao desejo prostituído do seu coração. Vai. Vai em direção à pocilga, onde estão os animais cerimonialmente imundos. Vai. Meu povo não quis me ouvir. Israel não me atendeu, assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. O apóstolo Paulo vai dizer que isso é ira de Deus, né? Quando Deus deixa-nos irmos seguir os nossos próprios conselhos. Deus dá um passinho atrás e diz, se você quer ir, então pode ir. Isso é ira de Deus. Quando nós vamos a uma festa, nós queremos saber o motivo da festa. Se é um casamento, quem está casando? Se é um aniversário, quem está fazendo aniversário? Quando se está na festa e não se compreende o motivo para celebrar, então a festa fica assim meio que sem sentido, né? Parece mais aquela pessoa aqueles penetras que entram na festa, não porque tem um motivo para celebrar, mas porque quer comer a comida, né? Porque quer beber o vinho, quer pegar o pedaço de queijo. Né? A festa para Israel perdeu o sentido. É mais ou menos como um casal que quer completar bodas, ok? Olha, está chegando aí nossos 25 anos de vida conjugal, nós precisamos celebrar. Mas eles estão se estapeando, estão brigando o tempo todo, né? Estão como gato e rato dentro de casa. Não tem muito sentido. E aí a gente ouve os versos finais. Ah, se o povo se alegrasse nele. Veja os versos de 13 a 16.
Ah, se meu povo me escutasse! Se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu os sustentaria com o trigo mais fino e os saciaria com o mel que escorre da rocha. Ah, e se escutássemos a Deus? E se Israel ouvisse a Deus? E as bênçãos de se escutar o Senhor? Veja o verso 13, que aliás é o coração desse salmo. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Esse Deus, não é, gracioso, que continua convidando para a festa e que ainda oferece promessas de bem-aventuranças, livramento dos inimigos, verso 13 e 14. Eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os teus adversários. Ele também traria triunfo. Veja o verso 15. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso seria algo perene, duraria para sempre, e ainda mais como um pai cuidadoso, como Deus da aliança, como Deus pactual. Ele traria abundante provisão e cuidado, diz o verso 16, eu o sustentaria com trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Ou seja, se Israel me escutasse, iria colher o melhor. É isso que Deus está dizendo. Sabe, irmãos, como é importante um povo que se regozija no seu Redentor. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo. Israel tinha várias festas, várias. Os salmos de romagem ou cânticos dos degraus, não é, mostravam Jerusalém, os judeus, os israelitas indo a Jerusalém para as suas muitas festas, porque isso era uma lembrança perpétua da importância de um povo que se regozija no seu Redentor. Hoje nós temos muita música no Ocidente. O Ocidente é musical, absolutamente musical. Mas sabe a primeira vez que você tem uma música, uma oração cantada na Bíblia? Foi após a travessia do Mar Vermelho. Na lua nova, o Senhor ordenou a Páscoa. Na lua nova, o Senhor ordenou a libertação de Israel. Eles atravessaram o mar, e depois que eles atravessaram o mar, você tem o primeiro salmo, a primeira ode, após a travessia do Mar Vermelho, após eles haverem celebrado lá atrás a Páscoa, haverem ali comido o cordeiro, haverem borrifado de sangue as suas ombreiras, os portais das suas casas, eles agora cantam, porque são um povo redimido, cantam, celebram. Essa é a primeira vez que você tem uma música em oração, em salmo, na Escritura. Em nossa cultura é diferente. O carnaval é sucedido pela quarta-feira de cinzas. O carnaval é anterior à quaresma. O nosso povo festeja um carnaval antes das Páscoas. O povo festeja antes da Páscoa. E a grande festa da nossa sociedade vem antes da Páscoa. Mas a festa do povo de Deus vem depois dela. Porque nós somos um povo redimido. Nós somos uma nação redimida, a quem o Senhor tomou pelos braços, com quem o Senhor pactuou, com quem o Senhor, ali derramando o sangue do Cordeiro, fez um povo de propriedade exclusiva sua.
grande Páscoa vem depois. A grande festa vem depois da Páscoa, após a Páscoa e a travessia. O Pentecostes veio depois da Páscoa. A festa da primícia veio depois da Páscoa. Sabe, irmãos, nós somos um povo que tem motivos para celebrar o Senhor. Mesmo nas nossas dificuldades. Léo Buscaglia conta uma história interessante de sua mãe, num dos seus escritos. Ele diz que, certa noite, seu pai chegou em casa e informou para a família que teria que abrir falência, porque o seu sócio havia fugido com os fundos da empresa. E ele disse à esposa, a Léo e seus irmãos, vamos precisar abrir falência. E a sua mãe saiu e vendeu algumas joias para comprar alimento para um banquete suntuoso. Alguns membros da família a repreenderam por isso. Mas ela respondeu dizendo o seguinte: a hora da alegria é agora. Quando mais precisamos, e não na próxima semana. A hora da alegria é agora, quando nós mais precisamos. E aquele corajoso de sua mãe reuniu a família, ofereceu vitalidade à família. Irmãos, vamos celebrar o nosso Senhor, mesmo que o tempo pareça adverso. Nós somos um povo redimido. A hora da alegria é agora, quando mais precisamos, não na próxima semana, é agora. Nós precisamos celebrar ao Senhor hoje, que essas trombetas se toquem, para que nós celebremos a nossa redenção. Isso nos deve fazer algumas perguntas, avançando para a parte final da nossa palavra. Qual o motivo da festa da igreja? O que faz a igreja celebrar? Esse é um mundo, irmãos, repleto de frágeis alegrias. Esse é um mundo repleto de enganosas alegrias. Esse é um mundo repleto de falsas alegrias. O que anda alegrando o seu coração? O que anda deleitando a sua alma? O que anda enchendo de regozijo o seu coração? Aquele povo esqueceu-se e buscava satisfação sem Deus. Ou quem sabe você está aqui, você que vai ouvir essa palavra posteriormente, você hoje está vivendo um tempo de lembranças. De lembrança de uma experiência espiritual, de fé, de alegria em Deus, de alegria em Cristo, que você já teve, mas que hoje você não tem. Como o salmista no Salmo 42, ele disse assim, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, onde está o teu Deus? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por
que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Ele está lembrando, houve um tempo em que ele ia com a multidão em procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor, multidão em festa. E agora ele precisa indagar com a alma dele: por que estás abatido, ó minha alma? Mas a esperança, espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Se hoje você não consegue celebrar, que coisa triste. Rogue a Deus a graça de uma alma livre, de uma alma transbordante, de uma alma repleta de alegria nele. Que a sua alma que a sua boca se encha de riso e a sua língua de cânticos. Que você possa dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E mais, numa era individualista como a nossa, nós somos uma era individualista. Lembre-se que a celebração é uma realidade do povo pactuado, do povo em aliança. Nós somos hoje pessoas de experiências individualistas, de experiências espirituais individualistas, eremitas, solitárias. Mas é interessante que nós somos chamados na Escritura, e os Salmos são exemplos disso, a uma experiência de povo, um povo que se congrega, um povo que se une, um povo que celebra juntos, nós nos alegramos juntos. Os verbos estão no plural. Bem-aventurado povo que conhece os vivas de júbilo, que anda ao Senhor na luz da tua presença. Em teu nome, de contínuo se alegra, e na tua justiça se exalta, porquanto tu és a glória de sua força, no teu favor avulta o nosso poder. Você se isola. Imagina que pode celebrar a redenção recolhido em sua casa, assistindo os seus pregadores prediletos pela internet, sozinho em casa. Você acha que isto é o celebrar do povo de Deus? Nessa experiência eremita, solitária, que não é corporativa, que não é pactual. Aí você vai dizer: mas a igreja tem problemas. Tem. Começa comigo, né? A gente às vezes fala assim: Israel era um povo de dura serviço, pastor. Isso aqui era um povo duro, pescoço duro, coluna dura, um povo duro, um povo difícil, um povo impenitente, deu trabalho a Moisés, aquele homem manso. Que povo duro era Israel. Espera até você conhecer os assírios. Espera até você conhecer os babilônios. Espera até você conhecer a prostituição dos cananeus. Espera. Israel é menina dos olhos do Senhor. A igreja é a esperança do bem, da causa, do reino neste mundo. É o povo em quem Deus se deleita. É a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, o aroma de Cristo nesse mundo, o baluarte, a fortaleza da verdade nesse mundo. Igreja preciosa, eleita e preciosa de Cristo. Sabe o que isso nos diz? Eu finalizo. A misericórdia de Deus, que graciosamente continua a convidar para a festa. Isso aqui é um salmo
que revela o coração do Senhor. Isso aqui é um salmo que revela o coração dele. Isso aqui é um ecocardiograma, este salmo. Nós não usamos o calendário judaico. Nós não estamos no ano 5.782. Nós estamos em 2022. Oi, é isso mesmo? Depois de Cristo. Nós estamos em 2022, depois de Cristo. E os sofares estão tocando, as trombetas estão tocando, o Evangelho continua sendo pregado, e esse nosso Deus amoroso, cujo ecocardiograma está nesse salmo, ele se alegra pela 100ª ovelha, ele se alegra por aquela 10ª dracma, por aquela moeda que se perde, ele se alegra pelo filho que retorna, ele diz: matemos o novilho cevado, vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu, vamos nos alegrar, isto é o nosso Deus. É um povo que pode celebrar, é o povo de Deus. E as duas novas, entre aspas, estão se sucedendo. Isso não é extraordinário? Que as novas oportunidades da longanimidade de Deus estão se renovando, e vem mês, e vai mês, e vem a lua, e novamente o Senhor manda: toquem as trombetas. As misericórdias que se renovam a cada manhã. A compaixão, essa compaixão que diz: ah, se me escutasses, ah, se me escutasses. Sabe, nós podemos nos alegrar pelo noivo. Ah, coisa extraordinária. O noivo. Eu sei, nós somos um mundo ocidental, ibérico, lusitano, brasileiro, e na festa de casamento, a grande alegria é a noiva. Na minha festa de casamento, eu fui só um coadjuvante. Não é? Entrei ali, as pessoas... Quando a minha esposa entrou, a minha noiva, todo mundo ficou em pé. Uma coisa maravilhosa, e foi uma coisa extraordinária. Tem valores nisso, eu não vou entrar nesse mérito, mas o que eu quero dizer é que aquela era uma cultura, é o noivo. E Jesus Cristo perguntou aos discípulos João Batista: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Quero dizer a você, você pode se alegrar hoje neste noivo, mas ainda mais, você deve aguardar o cortejo, deve aguardar a chegada, deve esperá-lo ansiosamente. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouviu como voz de numerosa multidão, como de muitas águas,
e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória. Por quê? São chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Irmãos, nós nos alegramos aqui muito. E o dia de nos alegrar é hoje, não na próxima semana, é hoje. Mas você nem tem ideia da celebração que te aguarda. Será lua nova sempre. Será exaltação sempre. Será uma alegria plena sempre. Sem corações divididos. Sem resvalar em fraquezas, em pecados, em tolices. Será um deleitar-se sempre nele, um escutar completo. Hoje, escuta e venha celebrar o nosso Senhor e Redentor. O noivo está conosco. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar. Senhor, lembra-nos da festa que se perde por não escutar o Senhor. Lembra-nos das bênçãos, da fidelidade e da obediência. Lembra-nos, Senhor, que há bem-aventurança em sermos fiéis, em te escutarmos. Lembra-nos que o Senhor é um Deus bom, que a alegria do Senhor é a nossa força. Lembra-nos do chamado teu para que celebremos o nosso Redentor, Cristo, nossa grande alegria. E aguardamos o grande dia da chegada do noivo para a festa das bodas, quando o nosso canto será completo, a nossa alegria será perfeita, o nosso riso jamais terá fim, e já não haverá mais choro, nem pranto, nem separação, nem morte, nem angústia, porque as primeiras coisas terão passadas. Ó Deus, ajuda-nos a nos apropriarmos dessa experiência deleitosa, que é servir ao Senhor, em Cristo Jesus. Amém.